Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para fazermos as análises mais completas e mais detalhadas aqui do YouTube das questões de química das provas dos Enems anteriores. Hoje nós vamos analisar a questão número 124, Enem 2022, prova principal, caderno azul. Lembrando que você, meu querido aluno que estuda por questões, esse tipo de vídeo que eu produzo para vocês é indispensável. Resolução na internet dessa questão, você vai encontrar 300 mil vídeos, mas só aqui no canal você vai encontrar a resolução mais completa, mais detalhada com a abordagem da teoria envolvida. Esse é o grande diferencial que eu ofereço para a galera aqui do canal. Conteúdo gratuito de qualidade, galera. Eu só te peço uma coisa que não vai nem doer a tua mão. Deixa o like. Eu sei que todo vídeo eu peço, mas se eu não pedir, eu sei que vocês não deixam. Isso ajuda pra caramba, gente, o trabalho que a gente faz aqui no YouTube, e você colabora com o crescimento da educação no país. É um simples gesto, mas ajuda pra caramba. Vamos fazer a leitura do enunciado? Leitura atenta? Diz o seguinte: durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. E aí nós temos então a pergunta da questão. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como o quê? Catalisador, oxidante, redutor, ácido ou base? Galera, essa é uma questão muito boa, porque ela vai trabalhar justamente as propriedades de uma substância que você já ouviu falar aos montes, que é o ozônio. Como vocês sabem, aqui no canal eu não faço meramente a resolução. Se fosse para dar a resposta, eu acho que eu já teria terminado o vídeo. Mas a gente vai fazer uma análise mais profunda das características, das propriedades do ozônio. Primeiramente, que o ozônio, para que você conheça, meu aluno, o ozônio, ele é uma forma alotrópica do oxigênio. Ele tem fórmula molecular O3. Existe o gás oxigênio. O gás oxigênio, todo mundo sabe, a fórmula dele é O2. O gás oxigênio e o ozônio são alótropos. Alotropia, para quem não lembra, é a capacidade que o mesmo elemento químico tem de formar mais de uma substância simples diferente. Então, quando você pensa no elemento químico oxigênio, quais são as substâncias simples que existem com o elemento oxigênio? O O2 e o O3. Professor, as características de cada um desses gases. Bom, a gente vai tratar com bastante detalhes do ozônio, mas vamos começar fazendo uma diferenciação aqui simples dos dois. O oxigênio é um gás que está presente na nossa atmosfera mais baixa, cerca de 20% aproximadamente do ar, em percentual volumétrico, é constituído por gás oxigênio. É esse gás que mantém a vida aqui no nosso planeta, é esse gás que nós respiramos, é esse gás que está presente na respiração animal, enfim. A gente sabe da importância fundamental do oxigênio nos processos oxidativos dos seres vivos. Um detalhe importante é que esse oxigênio aqui, galera, o gás oxigênio de fórmula 2, ele tem um poder oxidativo muito grande. É até interessante da gente debater o percentual de oxigênio que existe no ar. Hoje, esse percentual está em torno de 20%. Mas e se a atmosfera ela tivesse uma concentração de oxigênio maior ainda, professor? De alguma forma, isso poderia causar implicações na vida aqui do planeta. Por quê? Como eu falei para vocês, esse gás ele tem um poder oxidativo muito forte. Só para vocês terem uma ideia, dependendo da concentração de oxigênio,
Esse gás aqui, ele tem a capacidade até de matar alguns micro-organismos anaeróbios. Um exemplo bem interessante disso é quando você pinga água oxigenada no ferimento. Vocês já viram isso aí? Eu gravei um vídeo, inclusive, aqui no canal. Eu vou deixar uma sugestão no final do vídeo. Quando terminar o vídeo, vai aparecer uma sugestão. Vocês clicam lá para assistir. É um vídeo que eu faço um experimento em que eu pingo água oxigenada. Eu furo meu dedo ali para tirar um pouquinho de sangue. Pingo água oxigenada e gera aquela espuma. Quem alguma vez aqui já se machucou e já usou água oxigenada sabe o que eu estou falando. O que acontece é que o nosso sangue tem uma enzima chamada catalase, e essa enzima ela decompõe a água oxigenada. A água oxigenada, o princípio ativo dela é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Esse cara, em contato com uma enzima do nosso sangue, chamada catalase, ele vai decompor o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, em água e gás oxigênio. Esse gás oxigênio ali sendo produzido diretamente no ferimento mata micro-organismos. Então, o peróxido de hidrogênio ele é um excelente agente oxidante, porque ele produz o gás oxigênio. Então, ele é um excelente agente oxidante porque ele acaba produzindo o agente oxidante propriamente dito, que é o gás oxigênio. E quando eu falo agente oxidante, galera, significa uma substância que em contato com as outras tem a capacidade de oxidá-la. É até interessante eu falar para vocês que o oxigênio, ao mesmo tempo que ele é o gás que nos dá a vida, ele é o gás que ele vai nos matando lentamente, tá, galera? Respirar tá te matando aos poucos. Obviamente você precisa respirar, né? Mas o ato de você respirar tá aos poucos causando processos oxidativos na tua célula, o que é algo normal. Vai gerar ali a produção de radicais livres, o envelhecimento, todo o processo natural, o nosso ciclo de vida aqui na Terra, tá? Agora eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: se o gás oxigênio, que tem 2 átomos de oxigênio, já tem esse poder oxidativo, esse poder oxidante forte, você imagine o ozônio, que tem um átomo de oxigênio a mais. O ozônio ele tem um poder oxidativo, um poder oxidante ainda mais forte que o gás oxigênio. É interessante da gente observar, acredito que todos vocês tenham plena consciência disso, de que aqui na atmosfera mais baixa existe predominância de oxigênio em relação ao ozônio. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós temos a superfície, tá? Superfície do nosso planeta. Vou até desenhar um solzinho aqui, ó, para a nossa ilustração ficar bonita, tá? Então, com base nisso, a gente entende que o oxigênio ele está em maior proporção na parte mais baixa da atmosfera do que na parte mais alta. Apesar do que na parte alta existe também o O2, mas em menor concentração. Já o gás ozônio, que é o O3, ele está presente nas camadas mais altas da atmosfera e nas camadas mais baixas em pequena quantidade. Agora, para vocês verem um detalhe interessante, todos nós sabemos que o ozônio ele tem aquela propriedade característica de filtrar a radiação ultravioleta. Então, o ozônio nas camadas mais altas da atmosfera, lá na estratosfera, ele em grande concentração ele forma o que nós chamamos de camada de ozônio. A camada de ozônio nada mais é do que uma região da atmosfera em que é alta a concentração de ozônio. E aí a radiação solar, né, você tem aqui ó, essa camada de ozônio, certo? A radiação solar, ao entrar aqui na Terra, ela passa por essa barreira de proteção em que boa parte dessa radiação é filtrada pelas moléculas de ozônio. Então você pensa assim, poxa professor, então o ozônio ele é muito importante para a vida aqui no planeta, não é verdade? Com certeza. Se não houvesse essa camada de ozônio, essa radiação passaria sem filtro, o que geraria sérios prejuízos, podendo causar mutações aos seres vivos, enfim. Professor, então ele é uma substância muito boa, está lá no alto filtrando a radiação ultravioleta, então o ozônio ele não tem perigo nenhum para a gente, certo, professor? Errado. O ozônio, nas camadas mais baixas aqui da atmosfera, na troposfera, ele é um poluente. A presença dele na baixa atmosfera é indesejável.
Então vejam que o conceito de poluente é relativo. Eu posso considerar o ozônio como uma substância muito boa, muito benéfica, ele estando lá no alto, filtrando a radiação ultravioleta. Nas camadas mais baixas da atmosfera, eu já vou considerar ele como um poluente. Não é legal para a nossa saúde. Professor, mas o ozônio ele pode existir na camada mais baixa da atmosfera? Sim, mas principalmente devido à atividade humana. A atividade humana que gera poluentes, gera óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio, galera, eles ajudam na promoção e na formação do ozônio nas camadas mais baixas. Então, dependendo do local, em grandes cidades, por exemplo, onde você tem muita poluição por veículos queimando combustíveis fósseis, a concentração de ozônio já é um pouco maior. E vale ressaltar que um pequeno aumento na concentração de ozônio na atmosfera daquele local pode causar problemas graves de saúde para aquela população. O ozônio ele pode também ser produzido através de descargas elétricas, galera. Quando você gera uma descarga elétrica numa atmosfera que tem oxigênio, como a nossa, por exemplo, você acaba produzindo ozônio. Eu não sei se alguma vez vocês tiveram uma experiência um tanto quanto assustadora de você estar num local e um raio cair próximo de você. Se vocês já tiveram essa experiência, eu queria que vocês deixassem aqui para mim nos comentários, tá? Eu já tive essa experiência e confesso a vocês que foi uma das experiências que mais me deu medo em toda a minha vida. E é muito comum, quando isso acontece, as pessoas relatarem um cheiro forte, assim. Não dá para descrever o cheiro do ozônio, galera, mas é um cheiro muito característico. Por quê? Porque no local onde ocorre uma descarga elétrica, essa descarga elétrica faz com que as moléculas do gás oxigênio reajam entre si e acabem produzindo ozônio. Então, aquele local, aquela atmosfera fica ali um pouquinho mais concentrada em ozônio. E você sente aquele cheiro característico do gás ozônio. Então, ele pode ser produzido também através de descargas elétricas. Preciso falar uma coisa para vocês. O texto dessa questão do Enem foi tirado desse artigo aqui, tá, gente? Da revista Química Nova, que é muito boa, por sinal. Eu vou deixar esse artigo aqui, se vocês quiserem mais detalhes sobre o ozônio, eu li esse artigo aqui, vale muito a pena. Eu vou deixar num comentário fixado aqui, porque foi esse artigo que eu vou me basear para passar para vocês algumas aplicações do ozônio, algumas coisas interessantes do artigo que eu tirei e coloquei aqui, tá? Então tá aqui o título completo do artigo, como eu falei para vocês, link vai estar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Quais são as principais aplicações do ozônio que eu quero comentar aqui com vocês, tá, gente? Em experimentos envolvendo eletricidade e faíscas elétricas, foi relatado um odor peculiar. Então, como eu falei para vocês, o ozônio ele é produzido, uma das formas de produzi-lo, é através de descargas elétricas numa atmosfera que tenha oxigênio. Então, ele tem aquele cheiro peculiar. O ozônio é um gás altamente oxidante. Isso significa que ele oxida, ele tem a capacidade de oxidar principalmente matéria orgânica e, em particular, ligações duplas entre carbonos. Fiquem atentos a esse detalhe aqui. O ozônio ele tem uma preferência muito grande em oxidar ligações duplas. Essa capacidade do ozônio em clivar significa quebrar, ligações duplas entre carbonos, a gente conhece isso aqui na química orgânica como uma reação chamada ozonólise. Já ouviram falar dessa reação de ozonólise na química orgânica? Sabe as características da ozonólise? Que a gente pega ali o composto, quebra a ligação dupla, coloca oxigênio, aí vira um aldeído ou vira uma cetona? Ih, professor, eu não sei essa reação não. É o seguinte, se tiver muito comentário aqui nesse vídeo, mas só se tiver muito comentário, eu vou gravar um vídeo só sobre ozonólise. Se todo mundo que estiver assistindo deixar aqui nos comentários, fala sobre ozonólise, professor, quero um vídeo sobre ozonólise, eu vou fazer. Agora, se tiver 1, 2 comentários, aí não vai rolar, tá, galera? Então, se vocês se empenharem em comentar, faço aqui de boa um vídeo de uma aula completa sobre ozonólise, e isso já caiu na prova do Enem, tá? Ozonólise já caiu na prova do Enem.
Então, o ozônio ele tem a capacidade de realizar essa reação de ozonólise com compostos de dupla ligação. Consequentemente, ele acaba degradando proteínas, as proteínas têm duplas ligações também, lipídios, então ele acaba detonando a matéria orgânica que ele entra em contato, principalmente a matéria orgânica, não somente. Essas características o tornam excelente no tratamento de efluentes, então ele é muito bom para tratar esgoto, porque ele mata, destrói moléculas orgânicas, ele mata micro-organismos, então o ozônio ele é um cara meio assassino, ele sai detonando tudo que está ao redor dele, tá? Agente desinfetante para obtenção de água potável, tá? Aqui no Brasil a gente usa muito tratamento com cloro, mas existem outros países que usam a água ozonizada. Já ouviram falar o tal do ozonizador? Vamos comentar sobre isso já já, tá? Ozônio e o cloro estão entre os agentes mais usados em processos para obtenção de água potável no mundo. Então, olha só que interessante, os dois caras aí que são mais usados para desinfectar água. Preservar o ozônio na estratosfera é essencial para a vida na Terra, nas camadas mais altas lá, tá bom? Entretanto, sua presença na troposfera, que é a camada mais baixa, em concentrações elevadas, pode ter efeitos nocivos aos organismos vivos e ocasionar problemas para o ambiente. Porque, como eu falei para vocês, como ele é um gás de caráter oxidativo muito forte, respirar o ozônio em determinadas concentrações ou até mesmo o contato dele com a pele pode causar problemas de saúde. Então, ele é um cara que a gente precisa ficar atento aí. Apesar da alta letalidade do ozônio, quando inalado, mesmo em baixas concentrações, seu uso tem sugerido para solucionar diversos problemas do mundo moderno. Isso decorre possivelmente das suas qualidades como agente germicida, mata germes, mata bactérias, e de limpeza química, além do baixo custo, portabilidade e facilidade de operação dos ozonizadores. Equipamentos residenciais para purificação de água e desodorizantes em ambientes são comumente encontrados no comércio, porém sua aplicação que mais tem crescido é em tratamentos médicos e odontológicos. Então, como o ozônio ele tem essa característica de purificar, ele é muito utilizado em purificadores de água, para asepsia de ambientes, tratamentos médicos e odontológicos, quer dizer, é a questão da ozonização. Agora, vale destacar, gente, que essa técnica de utilizar ozônio na medicina e na odontologia tem que se tomar muito cuidado com isso. Existem pessoas que são defensoras do uso do ozônio em terapias medicinais, mas existem pessoas que ali condenam e tudo mais. Eu prefiro ficar no campo da precaução, né? Existem pesquisas que estão sendo feitas aí, que estão sendo estudadas, só que o que acontece? Por exemplo, na medicina, o ozônio ele pode ser utilizado, por exemplo, para tratar algumas infecções de pele. Só que você precisa saber manipular muito bem a dose. Se você coloca uma dose certa, uma dose adequada, não tão elevada, pode ser que esse ozônio acabe matando aqueles micro-organismos que estão gerando alguma infecção na pele. Mas, ao mesmo tempo, com uma determinada concentração um pouco mais elevada, ele já pode causar problema de pele. Porque lembra que eu falei para vocês que o ozônio ele tem um negócio com dupla ligação? E tudo no nosso organismo praticamente tem dupla ligação, gente. Ligação dupla tem praticamente em tudo que é macromolécula orgânica. Então, um grande detalhe disso é que o ozônio ele vai detonar essas moléculas, então isso pode gerar efeitos negativos, tá? A mesma coisa é a pessoa respirar, por exemplo, ozônio. Então, existem muitas pessoas que estão usando o ozônio para higienizar ar-condicionado de carro, para higienizar ambiente, tudo, ainda mais com esse lance todo de Covid que aconteceu, exige-se muita precaução, gente. Respirar o ozônio não é legal em grande quantidade. Existem relatos de pessoas que passaram por essa terapia com ozônio que relataram melhorias significativas no seu organismo, mas também tem relatos de pessoas que passaram por esse procedimento e se deram mal, né? Então, é uma coisa que está evoluindo. Estudos estão sendo feitos aí, tá bom? No Brasil, o Ministério da Saúde inclui a ozonioterapia dentre as práticas integrativas e complementares que são custeadas pelo SUS. Então, olha só que bacana. Já existe esse incentivo pelo uso da ozonioterapia
mas por profissionais habilitados que ali já testaram as doses, viram aquilo que funciona para a grande maioria, né? Às vezes você vai num cara que quer fazer isso aí, quer sair usando ozônio em tudo quanto é lugar e não funciona assim, tá, gente? O ozônio ele é sim um gás perigoso. Se ele for usado de maneira inescrupulosa, vai dar ruim, a pessoa pode se dar mal, porque como eu falei para vocês, ele é um gás que tem forte característica o quê? Forte característica o quê? Agora vamos voltar aqui para a questão, finalmente. Qual é a forte característica do ozônio? E aí, galera, já está mais que completa aqui a resposta. E o ozônio é um gás de caráter fortemente oxidante. Não é catalisador, a função dele não é acelerar a reação, ele não é redutor, ele é oxidante, porque ele oxida as moléculas que ele entra em contato, então ele é um agente oxidante, tá? Não tem caráter ácido nem básico. Então, sempre que você pensar em gás oxigênio e gás ozônio, lembre-se que eles têm uma poderosa ação oxidante. Legal? Galera, vídeo de hoje, resolução detalhada, vocês viram ali, ó, tem a resolução e tem uma aula do assunto. E essa pegada aqui no Enem você só encontra aqui no canal. Os vídeos ficam mais longos? Sim, mas você que está buscando conteúdo de qualidade, não está preocupado com o tempo, está preocupado com a qualidade do conteúdo. Não esquece de colocar para mim aqui nos comentários se você já tiver essa experiência de cair, de estar num local próximo onde já caiu um raio. E se tiver muito comentário pedindo aula de ozonólise, eu gravo para vocês essa aula específica, beleza? Vou ficando por aqui, meu querido aluno, e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal para mais uma análise hiper, mega, ultra completa das questões de química das provas dos Enems anteriores. Tá tudo no canal organizado por playlist. Quer ver as provas do Enem 2021, 2020? Tá tudo organizado. E tem também do Enem PPL, tá bom, galera? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!